TV, primeira edição. Nas óticas Boa Vista, lentes e armação em até 5 vezes. Aproveite. Paraná TV, primeira edição. Oferecimento. Drogamed Express mudou de nome, mas a comodidade é a mesma. Paraná TV, primeira edição. A maratona de 40 mil estudantes que batalham uma vaga nas universidades de Londrina e Maringá. Para alguns, são 2 vestibulares no mesmo dia. Tem que tentar o máximo possível. Moradores de Paranaguá ainda convivem com esgoto a céu aberto 4 meses depois do surto de cólera que abalou a economia da cidade. A pesca é permitida, mas é difícil conseguir vender. Estão tudo com receio de comprar. O alpinista Valdemar Niklevics já está na base da montanha mais perigosa do mundo e, ao vivo do Paquistão, conta como vai ser a escalada do K2. O assassinato do filho e a revolta pela impunidade transformam a vida de 2 famílias em Curitiba. O Paraná TV mostra que os policiais envolvidos na morte de 2 estudantes não pararam de trabalhar. Demetrios Lobo, hoje segundo tenente, continua na Polícia Militar. Há 2 anos, a mãe de Rafael Zanella luta para fazer justiça. Ela e o diretor da Polícia Civil debatem um estudo sobre o caso que chocou o Estado e continua sem punição. É o Paraná TV que está começando. Nós voltamos em 1 minuto. Em julho, novamente tem festa para você. No aniversário das 9 lojas de móveis Campo Largo. Você compra tudo pelo preço à vista em 6 vezes sem juros. Aproveite. Sua felicidade é o nosso presente. Seu lar merece esta marca. Pipoca mais gostosa em 3 minutos. Muito melhor. Som mais que perfeito, aonde você quiser. Muito melhor. Roupas sem nenhuma mancha, com muito menos esforço. Agora eu quero ver. Chegou a melhor maneira de lavar e remover manchas com mais simplicidade. Novo Omo Multiação Líquido com Flexibol. Preencha o Flexibol e aplique diretamente nas manchas, o que não pode ser feito com nenhum sabão em pó. Depois, é só colocar o Flexibol na máquina e lavar normalmente. Roupa muito mais limpa, sem esforço. Assim é muito melhor. Superior remoção de manchas com simplicidade. Só o novo Omo Multiação Líquido faz. Boa tarde. O Paraná TV vai mostrar agora casos de impunidade. Policiais acusados de assassinar 2 jovens em Curitiba estão soltos e ainda trabalham numa função que deve ser a de proteger as pessoas. Para escapar sem punição, esses maus policiais inventaram farsas que transformaram as vítimas em bandidos. As famílias lutam para conseguir justiça, mas dizem que não são ouvidas pelas autoridades. O tempo passa e os casos permanecem sem solução. A maior parte dos envolvidos vive tranquilamente, sem pagar pelos crimes. Menino aí com 20 anos, estava fazendo o primeiro ano de engenharia elétrica. Saiu para ir num cachorro quente e me levou azar que encontrou um mau policial. 7 de julho de 1995. O estudante Luciano Salkovski, 20 anos, estava num carro com o irmão e mais 2 amigos quando foi atingido por um tiro. O autor do disparo, o policial militar Demetrios Lobo, que mais tarde confessaria o crime. Testemunhas disseram que viram um policial escondendo droga no carro, papelotes de cocaína. Ele só ergueu o banco assim, meteu a mão embaixo e já tirou uma arma, né? A arma com os papelotes, né, no caso. Uma prova para incriminar os rapazes, mas que estranhamente nunca chegou à delegacia onde o caso foi registrado. 4 anos se passaram. Demetrios Lobo, hoje segundo tenente, continua na Polícia Militar. Trabalha no comando de policiamento da capital. Depois do caso de Luciano, se envolveu num segundo assassinato. Também ali requeremos a prisão preventiva, foi decretada pela auditoria militar, mas infelizmente o desembargador-presidente à época concedeu uma liminar e o soltou. Até hoje está fardado e prestando serviço na rua, o que é uma temeridade. Quem deveria nos proteger estão nos matando
4 anos se passaram e nada foi feito. Só tem o papel na mão. Meu filho está no cemitério, morreu, e impune eles ficaram. A hora que eu cheguei, pegaram e me falaram. As últimas palavras do seu filho foram: chame meu pai, porque eu sou inocente. Uma outra família, um outro crime cometido por policiais, mais impunidade. Ele estava com a vida dele encaminhada, ele estava trabalhando, ele estava fazendo a faculdade, ele estava com o futuro dele encaminhado. Rafael Rodrigo Zanella, estudante universitário, 20 anos. No dia 28 de maio de 97, saiu de casa com mais 3 amigos para jogar futebol. No caminho, o carro foi cercado por policiais civis. Mesmo obedecendo a ordem de parar, Rafael levou um tiro na cabeça. Como no caso de Luciano, a mentira se repetiu. Os policiais montaram uma farsa que começou na cena do crime. Puseram um revólver sobre o corpo de Rafael para simular que houve troca de tiros. E maconha dentro da roupa dele e no porta-malas do carro. Aí veio esse policial Ayrton e me disse com uma frieza tão grande que o Rafael estava armado e nós tivemos que matar, ele usou essa expressão, nós. E ele estava com droga no porta-malas e na genitália. Aquele momento, para mim, nunca mais vai sair da minha cabeça. Eu nunca mais vou esquecer isso. Os amigos foram presos como traficantes, obrigados a assinar um flagrante falso e passaram 9 dias de horror. Uma pressão psicológica fora do comum, porque haja visto que a gente tinha passado, né, tá pagando por uma coisa que não devia, ter assistido à execução de um grande amigo nosso. Vinham pedir pra gente confirmar a história deles, né? De que o Rafael tinha arma, havia trocado tiro, que era traficante, né? Que daí eles mudariam a acusação contra a gente de tráfico de droga para usuário. Ia ficar tudo nas costas do Rafael, porque morto não falava. No caso de Rafael, foram denunciados 4 investigadores, 2 delegados, um escrivão, além de Almiro Denis Schmidt, informante da polícia que deu tiro em Rafael. Este homem, que estava preso na época do crime, é testemunha no processo e conta o que viu na delegacia. Existia um preso de confiança chamado Marco Antônio Krieger. Esse preso, ele saía pra fora, ia fazer tudo o que eles queriam. Até roubava pra ele, se precisasse. E esse Krieger aí, ele pegou e no domingo, antes do crime, o Ayrton Dronsky chegou e entregou 600 gramas de maconha pra ele e falou: vai vender essa droga aqui que eu preciso de dinheiro. Dos 9 acusados de envolvimento na morte de Rafael Zanella, 3 estão presos, 2 deles já condenados pela justiça. O delegado Maurício Bittencourt Fowler, acusado de ter armado toda a trama, atualmente trabalha aqui na Delegacia de Crimes contra a Administração Pública. Surpreso ao ser encontrado, o delegado Maurício Fowler tenta fugir do assunto. Me defendo na justiça, não me defendo na imprensa. Tenho minha consciência limpa, tranquila, muito tranquila. Não tenho ninguém, muito menos no meio, não vejo por que eu agora entrar no mérito desse tipo. Almiro Denis Schmidt está na prisão provisória do AU. Reinaldo Sidossi foi condenado a 21 anos de prisão. Ayrton Adonsky Júnior foi condenado a 38 anos de prisão. Para os outros envolvidos, a vida segue sem punição pelos crimes. Daniel Santiago Cortes, que era superintendente na época, hoje está na Delegacia de Armas e Munição. O escrivão Carlos Henrique Dias ainda tem a mesma função no 1º distrito. O investigador Jorge Elcio Bressan continua trabalhando na Delegacia de Santa Felicidade. Ele escreveu esta carta de 11 páginas para o juiz, dizendo que omitiu fatos importantes e que foi pressionado pelo delegado Fowler a confirmar a farsa. Pouco importa saber quem efetivamente dos 4 ou 5, quem levou a droga e colocou ali. Porque os 5 tinham ciência e eles prepararam toda a cena forjada do delito. Tem momentos que a gente fraqueja mesmo, é muito difícil. Eu sinto tanta saudade. O caso Zanella está completando hoje 2 anos, 2 meses e 22 dias. E como nós vimos na reportagem da Dulcineia, com 2 policiais condenados. Dona Elizabeth, na época da morte do seu filho, a senhora pediu justiça. A justiça foi feita? Não.
justiça não foi feita. A gente não aceita a justiça com 2 pesos e 2 medidas. Nós queremos a justiça na sua íntegra. O Rafael não tem mais volta, mas a gente com isso tenta com que fatos dessa natureza não voltem a se repetir. Eu acho que o delegado Maurício Paulo disse que não matou, realmente não foi ele que matou e ele nem estava no momento do crime no local. Mas eu acho que para mim foi um crime tão grave quanto a tentativa de jogar o nome do meu filho no lixo, a tentativa de dizer que meu filho era um perigoso traficante, um perigoso marginal. Eu acho que isso também é um crime e um crime muito grave. Que as queria fazer uma pergunta para o delegado, dá licença, dona Elizabeth. Delegado, eu queria saber do senhor o seguinte, o Almiro, que é acusado de ter dado o tiro que matou o Rafael, ele era um informante da polícia. Por que ele estava na ação naquele momento? É comum isso? Eu queria dizer inicialmente o seguinte, que toda a atividade investigativa, inquérito policial, foi formulada com acompanhamento do Ministério Público e está a cargo do Poder Judiciário o quanto antes viabilizar que nós possamos, junto com 18 outros policiais que nesses últimos 12 meses nós já encaminhamos para que o governo do Estado possa efetuar a demissão, também sejam demitidos. Não existe até no Estatuto da julgamento, Polícia nenhuma norma que tenha que afastá-los. Mas o senhor não acha um pouco estranho que policiais acusados de um crime de tanta gravidade estejam na ativa? Eles não poderiam estar exercendo uma função administrativa? Não é incômodo para a polícia? Nós já essa temos situação? 2 policiais que estão condenados e estão presos. Ayrton e outro menino. E 5 que estão trabalhando normalmente. Que estão a cargo do Poder Judiciário efetuar o julgamento. A polícia só cabe cumprir a lei. Até que eles sejam condenados, sejam demitidos, eles são funcionários públicos e estão funcionando apenas em caráter de função administrativa. Nós temos todo o cuidado para que esses policiais sejam devidamente monitorados e tenham, logicamente, um acompanhamento na sua função e temos toda a precaução para que eles não venham a cometer crimes ou reincidir numa outra situação dessa natureza. A gente vai ouvir agora o promotor Celso Ribas, que cuida do caso. Doutor Celso, boa tarde. O delegado acaba de dizer que todo o processo agora está a cargo da Justiça, o Ministério Público está cuidando. Em que pé está o processo e por que tanta demora? A demora se deve ao fato de nós termos tido o desmembramento, foram 3 desmembramentos até agora. De 9 acusados, ficou a um primeiro instante 4 presos, houve um primeiro desmembramento, portanto, e os 5 que estão soltos. Na sequência, esses 4 que foram pronunciados, 2 dos quais já julgados pelo Tribunal do Júri de Curitiba e condenados, em relação aos outros 2, houve recurso da decisão de pronúncia. Consequentemente, estávamos aguardando essa decisão, a qual ocorreu no início do ano para um deles, que é o Jorge Bressan, sendo que o tribunal posicionou-se no sentido de que este policial efetivamente não tem participação alguma e, portanto, não deve ser julgado pelo crime de homicídio em relação ao Rafael Zanella. Ou seja, a morosidade é natural da justiça. Pela nossa legislação, da forma como aí está, sim. A gente já volta a conversar com o senhor. Como não? Dona Elizabeth, isso satisfaz a senhora? Eu teria uma pergunta para fazer ao Dr. Newton. Dr. Newton, o processo interno de dentro da polícia ainda não está concluído. Passaram-se 2 anos. Eu não entendo da lei o que é necessário para esse processo interno ser concluído. Eu acho que 2 anos é um tempo grande demais, na minha opinião. Eu acho que esses elementos já deviam estar expulsos e não fazerem mais parte do quadro da Polícia Civil. 2 anos é pouco tempo? Não, é um período razoável, mas gostaria de dizer o seguinte, que o processo administrativo ele corre em paralelo com o procedimento investigatório e criminal. E um caso específico agora que o promotor comentou, do Jorge Bressan, inclusive, que não tem nenhuma culpabilidade. Então, exatamente, toda a investigação, todo esse levantamento tem que ser feito com cautela e com todos os parâmetros que dê ampla defesa a todos os acusados, para que não venhamos num afogadilho, numa movimentação social, muitas vezes, impondo culpabilidade a quem não tem. A senhora já recebeu, inclusive do governo do Estado, a promessa de que esse processo iria correr, né? A senhora teve essa promessa? Exato. Na ocasião foi prometido tanto pelo governador do Estado quanto pelo secretário de Segurança, que é o mesmo de hoje, o Dr. Cândido Martins de Oliveira, que eles seriam punidos no maior rigor da lei. Só não foi me avisado qual seria o maior rigor da lei. E a senhora tem tido problemas para conversar hoje com os órgãos responsáveis por esse encaminhamento? Olha, Erivelto, eu vejo da seguinte forma, eu procurei todas as maneiras do que estava no meu alcance de se fazer justiça. Eu acho que nós, como família, já temos uma dor tão grande, a perda do nosso filho. Eu acho que a justiça tinha que andar sozinha, não a nós, a família, tendo que cobrar. Eu continuo cobrando porque eu não quero amanhã ver mais inocentes
pagarem com a vida essa incompetência. A senhora é recebida pelas autoridades? A senhora conhecia o Dr. Newton? Não, mas eu também nunca o procurei. Eu conheci o Dr. Arthur Braga e tenho por ele um grande respeito. Tentamos marcar um horário com o secretário de segurança, não fomos atendidos ainda, não conseguimos esse horário para fazer essas cobranças. Já faz quanto tempo que houve essa promessa para a senhora? Desde a morte do Rafael, uma semana após a morte do Rafael, quando foi divulgado toda essa farsa, nós recebemos em nossa residência a visita do governador do estado, secretário de segurança, do hoje ministro da... Governador Jaime Lerner. O que ele disse para a senhora na ocasião? Ele, em primeiro lugar, pediu desculpas em nome do Estado do Paraná e nos prometeu o maior rigor da lei. Senti ele, naquela ocasião, uma pessoa muito sensível, sabe? O motivo dele ter ido até a minha casa foi uma carta do meu filho mais novo e achei, assim, grande sensibilidade ele ter nos atendido. A senhora falou... Só que não está vendo, a promessa que nos foi feita não está sendo cumprida. A senhora falou da farsa, né? Delegado, essa questão do que foi montado com droga, policiais com essa droga, como é que a senhora analisa essa situação? Nós repelimos qualquer tipo de posicionamento e ação policial dessa natureza. Tanto é que a unidade que nós primeiro montamos nesse período de governo foi a Corregedoria da Polícia Civil, para que seja uma corregedoria forte, tenha uma ação efetiva e para que nós possamos exatamente cumprir as determinações do governador Jaime Lerner, do secretário Cândido, que quer, tanto quanto nós, que toda essa situação seja solucionada o mais breve possível. Delegado, só que nós não podemos, o mais rápido possível, mas nós não podemos a parte da polícia, ultrapassar o que a lei determina. A lei administrativa. Parte da polícia, que tanto é o processo. quanto o que ocorre no Poder Judiciário, nós temos dificuldades administrativas. Mas esses policiais, alguns foram até promovidos. Nós já temos de promoção, assumir uma delegacia, continuar trabalhando na ativa, em casa. Quando nós comentamos assim, dá a impressão que é impunidade. Nós temos 2 policiais presos, condenados. Mas e que estão sendo julgados. Não podemos apressar um julgamento sob o pretexto que nós devemos simplesmente por essa e puní-los. Então o senhor quer dizer o quê? Todas as cautelas necessárias, como a lei determina. Nós não podemos ultrapassar os limites que nos são impostos pela legislação e nós temos que ter a cautela nesse sentido. Os policiais não forem julgados na justiça comum, nós não podemos prendê-los e não podemos demiti-los. A polícia vai continuar convivendo? Eles foram afastados no período que lhe era devido, foram presos, a justiça os liberou em razão de ação advocatícia dos seus defensores e nós, tanto quanto o Poder Judiciário, administrativamente, temos que ter cautela sob pena de hoje providenciarmos uma demissão e logo em seguida o Judiciário ter obrigação de fazê-los serem reintegrados. Então, essa cautela do Ministério Público, do Poder Judiciário e da Polícia a nível administrativo tem que ser tomada para que seja bem executado, sem qualquer mácula que possa atrapalhar o serviço. Doutor Newton, eu vejo da seguinte forma, eu acredito que enquanto houver essa impunidade que nós estamos tendo hoje com relação ao caso do Rafael e tantos outros, eu acho que vai ser muito difícil resgatar a confiança que a população tem que ter na polícia. Nós temos que ver um policial e sentirmos segurança e não sentirmos medo como nós sentimos hoje. Só que enquanto a cúpula da polícia, da polícia civil hoje é o senhor, não agir de uma forma diferente, eu penso assim, quando houver envolvimento de maus policiais, isso tem que ter prioridade na punição deles. Não se pode esperar 2 anos, doutor, porque enquanto isso os outros maus se sentem. Não temos prazo, tanto é que o Judiciário está aguardando os demais julgamentos. Nós temos 2 policiais presos já. Mas nós, a polícia, não pode tomar iniciativa nesse sentido sem que haja uma determinação judicial. Nós estamos aguardando. Mas e o processo interno, doutor Newton? O processo interno não resolve totalmente. Então, todos os casos que há maus policiais enquanto a justiça não julgar, eles continuam trabalhando normalmente dentro da polícia, podem ser traficante, podem matar, pode fazer o que quiser. Mas eu vejo dessa forma enquanto isso continuar. Mas imaginamos que a partir de agora nós, pelo menos, tenhamos reconectado essa ligação entre a polícia e esse caso. Nós vamos acompanhar, ver a solução que pode ser dada o mais rápido possível, doutor Newton Rocha. Nós esperamos aí, então, que o senhor atenda as reivindicações e vamos aguardar aí o que pode dar esse caso daqui para frente. E a gente vai continuar acompanhando. Perfeito, estamos aguardando. A maioria dos estudantes está descansando nas férias, mas para 40 mil alunos do 2º grau é tempo de vestibular em Londrina e Maringá. Depois do intervalo, nós vamos acompanhar como foi essa maratona que começou no fim de semana. As imagens que você vê agora ao vivo são da Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, fronteira com o Paraguai. Agora, 12h19. Na Visconde ou na André, o rei tem. Tetra Chave Papais,
R$ 123. Fama Interna Linha Madeira, R$ 21,90. Aliança Colonial Interna, R$ 13,30. Pado Inox Interna, R$ 13,20. Aproveite. Compre no Rei. Rei das fechaduras. Condor, atendimento de super e preços de hiper. Você sabe tanto quanto eu que economia de verdade tem que ter qualidade. E o Condor tem as melhores marcas, a maior variedade e os menores preços. Todos os dias. Pode conferir. Arroz Condor, 5 quilos, R$ 3,64. Óleo de milho e girassol lisa, R$ 1,59. Bisteca, quilo, R$ 2,48. Limpador brilhante casa, 96 centavos. Super atendimento e hiper desconto. Porque no Condor, todo dia é dia de economia. Condor, atendimento de super e preços de hiper. Eu quero mostrar a vocês a origem da qualidade do xarope herbal. Com ervas escolhidas e preparadas com todo cuidado, os antigos produziam medicamentos naturais para adultos e crianças. O laboratório herbário aprimorou essas técnicas, mantendo a principal característica do produto, ser 100% natural. Por isso, tosse e gripes na minha família, eu só trato com um xarope herbário. Porque no herbário, eu confio. Herbário. É natural que você queira o melhor. Edu, Coca-Cola. Eduardo! Um vestibular já é dureza. Imagine 2 no mesmo dia em cidades diferentes. Alguns candidatos que fazem provas em Maringá de manhã enfrentam 100 quilômetros de estrada e correm contra o relógio para prestar o concurso em Londrina à tarde. Olho na prova, pensamento na estrada. Que ela vai enfrentar seu maior desafio. É a primeira vez que ela faz vestibular e já resolveu fazer 2 vestibulares no mesmo dia. Você acha que fez a escolha certa? Eu acho que sim, tem que tentar o máximo possível. Pela manhã em Maringá, provas de redação, geografia e história. Mal sai da sala e já está com a apostila na mão. Pronta para a próxima prova? Me cita aí um autor do modernismo. Modernismo? Vamos ver. Hora de apressar o passo para não perder o ônibus. Imagina se isso acontece. Aí a perna fica mole. Ônibus cheio, estômago nem tanto. Depois do lanche rápido, uma apostila de sobremesa. Eu acho que é melhor comer minhas letrinhas aqui. São 100 quilômetros de estrada, 1 hora de viagem e algumas paradas no caminho. São os candidatos que se atrasaram nas provas e acabaram perdendo a hora do embarque. Sempre tem um, né? Um não, foram 3. A moça ficou envergonhada. Pensei que ia levar uma vaiada quando entrasse aqui. Vaia não teve, só protestos da concorrência. Pra entrar na concorrente, não. Por mim, ela podia ter perdido o ônibus. Sono em ônibus dura pouco, menos ainda quando uma turma desafinada resolve estudar cantando. Na eletrólise ele é o bonzão. Em Londrina, Kerla procura a sala, são mais 4 horas de prova. 7 da noite, o ônibus passa recolhendo os vestibulandos. Enfim, é hora de voltar para casa. Vai sonhar com o quê? Fórmulas, química, física, matemática, biologia, tudo. Então não vai ser um sonho, vai ser um pesadelo. Mais ou menos. Pois é, essa maratona toda durante o vestibular deixa os estudantes à beira de um ataque de nervos. A repórter Cristina Matos está no campus da Universidade Estadual de Londrina. Cristina, tem algum macete para eles ficarem mais calminhos? Temos aí um pequeno problema de áudio, vamos tentar retomar daqui a pouco. Vem chuva por aí, vamos ver a previsão do tempo. As imagens do satélite de hoje de manhã mostram um tempo encoberto nos estados da região sul e parte da região sudeste. Hoje, durante o dia, o céu deve ficar nublado, com chuva fraca no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. No Paraná, o satélite mostra a presença de nebulosidade e nevoeiros cobrindo grande parte do estado. O dia segue com tempo encoberto e chuva em alguns pontos isolados, principalmente nas regiões oeste e leste do estado. No norte, o sol aparece de vez em quando. A temperatura máxima chega a 13 graus em Curitiba
16 no litoral e 24 em Londrina. Em Paranavaí, a máxima não passa de 20 graus. E em Foz do Iguaçu, 12 graus. Você vai ver a seguir no Paraná TV. Pouca coisa muda em Paranaguá depois do cólera. A falta de esgoto é uma ameaça para os moradores. E os donos de restaurantes continuam contabilizando os prejuízos. As imagens que você vê ao vivo são de Curitiba, agora 12h25. A Paraná Clínicas está lançando seus planos de saúde individuais. O melhor motivo para você fugir dos outros planos. Plano individual Paraná Clínicas. Você não vai querer trocar por nada. Ligue agora e faça o seu. Verdes, fresquinhos. E na segunda-feira ficam mais leves. Segunda-feira verde Paraty. É dia de aproveitar uma grande variedade de hortifruti granjeiros. Não perca o preço leve Paraty. É pra você. Mimosa paulista ou pimentão verde, 39 centavos o quilo. Melão espanhol, 69 centavos o quilo. Abóbora menina, 19 centavos o quilo. Morango, bandeja, 99 centavos. Segunda-feira verde Paraty, do jeito que você gosta. Siga Carnes e Derivados. Qualidade em preços imbatíveis. Pernil suíno com osso, 2,39. Linguiça toscana, 1,58. Siga preços e carnes que fazem sucesso. Economize comprando direto do fabricante. Artigos em malhas, lãs, couro e moda infantil. Variedade e qualidade você encontra aqui. Feira de Malhas e Lãs. Até 25 de julho, no Parque Barigui. O cólera ainda faz vítimas no litoral do Paraná. Você se lembra? Era março, abril deste ano e a doença matou 3 pessoas. Até hoje, pescadores e donos de restaurantes de Paranaguá sofrem com as consequências. O surto espantou os turistas, diminuiu o número de clientes e trouxe uma preocupação que parece não ter fim. O movimento nos restaurantes de Paranaguá caiu 70% na época do surto de cólera. Turistas fugiram. Frutos do mar e saladas saíram do cardápio. Nesse mês de férias e sem casos da doença, os clientes parecem ter feito as pazes com a cidade. Mesmo assim, o movimento não cobre os prejuízos trazidos pelo cólera. Aquele prejuízo passado vai ser difícil de ser recuperado, né? Nós estamos aqui trabalhando para sair desse sufoco que foi a época do cólera nos 2 meses anteriores. E nem todos os fregueses estão convencidos de que a doença foi embora. Wilson ainda come bife. A gente fica preocupado, até mesmo com os filhos que a gente tem, né? É preocupante. Ainda preocupa? Ainda preocupa. Na cozinha desse restaurante, capricho na higiene para não correr riscos. Terezinha fez curso para aprender a lavar verduras. Todos os dias nós ponhamos as verduras no vinagre, gotinha de fiboa também, né, às vezes, e virou prática, né? Todo mundo está se adaptando o melhor possível para não deixar escapar nada, né? Para sempre estar sempre na parte de limpeza, sempre bom. O cólera não é mais uma ameaça em Paranaguá, mas os pescadores ainda sentem as consequências desse surto. A pesca é permitida, mas é difícil conseguir vender. O desânimo está no rosto de Ubirajara, que vive no canal do Boguaçu, um dos focos da doença. Durante o surto, ele ficou meses sem poder pescar mariscos. Agora, não consegue nenhum freguês. Estão tudo com receio de comprar dele. Ainda estão com medo que haja cólera ainda para o pessoal pegar, então está difícil para nós. No inverno, o mar não é muito generoso com os pescadores. Faltando peixe agora. Não tem peixe, está muito ruim, frio. E o que eles conseguem trazer encalha nas peixarias. Quando estava bom, como eu vendia, levava aí 50, 60 quilos de peixe, quando era 10 horas, já estava de volta. E agora eu levo 10 quilos e volto para casa, porque não querem comprar, porque não tem dinheiro também. A crise está demais. Nas margens do rio Inhanha, os moradores continuam expostos aos perigos que fizeram o cólera se instalar na região. O esgoto das casas vai direto para o Rio Sujo, por onde passam os pescadores. Não melhorou nada. Prometeram manilhar, até agora nada. Uma situação que estava antes está agora. Mesma coisa, só prometeram, não fizeram nada. Infelizmente, os moradores continuam jogando lixo e ainda vão reclamar por algum tempo. O problema não deve ter solução imediata. A empresa Águas de Paranaguá, responsável pelo tratamento de água e esgoto na cidade, diz ter um plano para resolver a falta de saneamento até 2003. É isso mesmo.
Mas enquanto a solução não vem, os moradores também têm de fazer a sua parte. A gente viu aí na reportagem muita gente jogando lixo no rio. E não dá, né? Nunca é demais lembrar que a cólera matou 3 pessoas no Paraná. O Paraná TV acompanha a aventura do alpinista Valdemar Miklevich, que está escalando a montanha mais perigosa do mundo. Ele vai falar com a gente daqui a pouquinho, direto do Paquistão. Agora você fica com as notícias da sua região. Nós voltamos daqui a pouco. Dia 30. Se valeu a pena comprar seu estofado, vale a pena reformá-lo. Reforme com quem conhece e pague em 6 vezes. Reformadora Wilson, qualidade em serviços, o tecido ideal para o seu estofado. Reformadora Wilson, José Rissato 226 Cajuru, fone 366-1432. Se o seu filho não toma gelado, só sai pra brincar bem agasalhado, talvez ele nunca precise de Mucofan. Agora, se seu filho não é nenhum anjinho, dê Mucofan sempre que ele precisar. Mucofan, xarope à base de confiança. Verdes, fresquinhos. E na segunda-feira ficam mais leves. Segunda-feira verde Paraty. É dia de aproveitar uma grande variedade de hortifruti grangeiro. Não perca o preço leve Paraty. É pra você. Mimosa paulista ou pimentão verde, 39 centavos o quilo. Melão espanhol, 69 centavos o quilo. Abóbora menina, 19 centavos o quilo. Morango, bandeja, 99 centavos. Segunda-feira verde Paraty. Do jeito que você gosta. Desde pequeno, esse homem sempre quis conquistar o mundo. Fez tudo o que pôde para isso, usando até mesmo a violência. Mas ele esqueceu de uma coisa. Para grandes conquistas, é necessário muito preparo, conhecimento. Se você também deseja conquistar o mundo, não seja louco. Prepare-se antes no Centro Europeu. Centro Europeu, como as melhores escolas do mundo. Aqui pertinho de Curitiba tem morador sofrendo na hora de tomar banho. Na região de Colombo, a água simplesmente não esquenta. Este é apenas um dos problemas provocados pela queda de energia que acontece a toda hora no bairro São Gabriel. Isso vem acontecendo há muito tempo. Os moradores, já cansados de reclamar, até agora não conseguiram nenhuma solução. A dona Júlia já perdeu uma máquina de lavar e uma televisão e diz que os 2 eletrodomésticos queimaram por causa de uma queda brusca de energia. Hoje ela lava roupa no tanque. Todo dia vem pro tanque, agora no inverno pior ainda, né? Porque já vi as mãos da gente em caranga, né? No tanque, a água muito gelada, né? Ao menor sinal de queda de energia, a dona de casa se previne. Eu corro e desligo os aparelhos, né? Porque eu tenho medo, né, de correr o risco de novo, de queimar de novo televisão, máquina ou geladeira que seja, né? Dá para imaginar que pertinho de Curitiba, um bairro inteiro sofra com a falta de luz? Tô cansada, o papel já tá saturando minha paciência, porque domingo de dia não tinha luz. Daqui pra lá não tinha, sabe? A iluminação pública é muito fraca, mais perigo na volta para casa. Sempre um perigo porque o risco de assaltantes na região aqui é muito grande, sabe? Esta casa é onde mora a família Machado. No começo da noite, eles ficam à meia luz. A Franciele mal consegue estudar. Gruda os olhos no dever da escola para poder enxergar direito. E quem vai tomar banho passa frio. O chuveiro não esquenta, né? Não tem como tomar banho no chuveiro frio, né? Na água fria. Enforca o banho. Aí tem que tomar, nem que não queira, tem que tomar banho na água fria. O último blackout durou 3 horas. A dona da mercearia teve que ser muito mais cuidadosa. Tem que tomar muito cuidado, não só com o troco, como ladrão, né? Também. Que aqui é uma região muito perigosa, né? Então, se dá 6 horas, 6h30 e não chega a luz, aí nós temos que fechar mais cedo, né? O problema faz com que o hábito de um morador acabe interferindo na vida do outro. Os proprietários deste supermercado, por exemplo, sofrem com a queda de luz toda vez que o vizinho liga um aparelho que consome mais energia. Se usar um aparelho de solda lá, por exemplo, dá queda de luz embaixo que chega quase a apagar. Sempre tem que desligar todos os balcões aqui, porque periga até queimar, né? A dona de casa, Daniele Carneiro, gasta em média R$40 por mês com a conta de luz. Sempre paga em dia. Ela acha que os consumidores do bairro mereciam um atendimento melhor. E é com a dona Daniele Carneiro que a gente vai conversar. Boa tarde, dona Daniele.
A senhora já foi até a Copel fazer alguma reclamação desse problema? Já. O meu esposo já esteve lá. Quantas vezes? Olha, ele esteve uma vez, o vizinho da frente também já esteve, né? E o que vocês ouvem lá? Ah, sempre uma desculpa, né? A vez que o meu esposo foi, eles disseram que já iriam tomar providências. Isso faz quanto tempo? Ah, faz tempo já, olha, eu até perdi a conta de quanto tempo faz. Faz uns bons 4, 5 meses já. E qual a solução que vocês querem para o caso? Cabível, né? Que eu possa receber a energia que eu pago para receber, né? Que eu não estou pedindo de graça. Bom, dona Daniela, a gente vai ver então com o gerente da unidade norte da Copel, Carlos Augusto dos Santos, o que ele tem a dizer. Boa tarde, seu Augusto. Por que acontece esse problema lá em São Gabriel? Qual que é a solução e quando que ela vem? Esse problema é decorrente do aumento de consumo de energia. O aumento é um processo normal, né? E em função desse aumento de energia, a gente constatou que há sobrecarregamento do transformador, e inclusive algumas reclamações, e já foi providenciada a elaboração do projeto de melhoria para atender esses consumidores. Quer dizer então que está no papel ainda. Quando é que vai para a prática? Quando é que eles vão ter luz no bairro suficiente para o consumo? Esse projeto já está executado e a sua previsão de conclusão é agora na primeira quinzena do mês de agosto. Quer dizer que até o dia 15 de agosto, o bairro de São Gabriel, os moradores não vão ter mais esse problema de queda de energia? Com certeza. Agora, muitos moradores tiveram os eletrodomésticos queimados em função dessa queda de energia. Quem é que paga por isso? Quando o problema de queima de equipamentos é decorrente de uma falha no fornecimento de energia, a Copel faz esse ressarcimento. Para isso, sempre que o consumidor se sentir lesado por um problema de interrupção, de queima de equipamento, ele deve dirigir-se à agência mais próxima e registrar a sua reclamação. Esse pedido é encaminhado a uma equipe que vai fazer a análise e ver se é procedente ou não essa reclamação. Tá bom, senhor Augusto, muito obrigada. Dona Daniele? Dona Daniela, então até o dia 15 de agosto a Copel promete que o problema vai estar resolvido. A gente vai acompanhar e fica em contato com a senhora e com os moradores lá do bairro. Tá bem? Tá ok. Eu vou ficar aguardando, esperando, né? Infelizmente vou ter que ficar até dia 15 com o mesmo problema, mas espero que depois eu tenha solucionado esse problema, tá bom? Obrigada pela sua participação e a gente vai acompanhar. Tá ok, obrigada a vocês. 3 semanas para resolver esse problema, né? Vamos ficar de olho. Protesto também no Jardim das Américas e fuga de presos no Portão, que são as imagens de hoje em Curitiba. O 8º Distrito Policial tem capacidade para 40 presos. Mais de 100 estão nas celas. Durante a madrugada, alguns deles serraram as grades do teto e quebraram o telhado. Os carcereiros ouviram o barulho e atiraram para conter a fuga. Um preso foi ferido. 6 conseguiram fugir, mas um deles foi recapturado de madrugada. Ainda em Curitiba, moradores do bairro Jardim das Américas bloqueiam uma das pistas da BR-277, provocando congestionamento. O protesto foi por causa da morte de um menino de 7 anos que foi atropelado no local. Tem cara que passa aqui do sinaleiro aqui, o cara chega a pagar 120 por hora aqui. Você não consegue atravessar aqui essa rua? Se você tem filhos pequenos e eles já estão começando a ficar agitados de tanto ficar em casa, que vai uma dica para levar as crianças durante toda a semana. O Festival de Teatro de Bonecos aqui de Curitiba é coisa de gente grande. Um dos mais importantes do país, com a participação de 36 grupos do Brasil, Espanha, Venezuela, Peru, Argentina e Uruguai. Esta peça, que foi apresentada no domingo à tarde, é Flictis, de Ziraldo. O personagem principal é uma cor rara e triste, que está sempre em busca de um lugar para colorir. A história é contada pelo grupo gaúcho Camaleão. O festival também tem peças para adultos. Você pode ficar sabendo da programação pelos telefones 200 1993 ou 322 2628. O alpinista Valdemar Niklevic está quase chegando na montanha mais perigosa do mundo. E a gente vai conversar com ele ao vivo, por telefone, direto do Paquistão, para saber como vai ser a escalada. As imagens que você vê ao vivo são de Maringá, agora 12h39.
Zapel apresenta... Bester premia 6 quilos a nova lavadora de roupa. Lava e centrifuga. Totalmente automática. E grande, 6 quilos. 597 na Isabel. 91 iguais sem entrada. Primeiro pagamento 60 dias. Precinho Simbom de Zapel. Econômica. 3 níveis d'água. Moderna, 6 quilos. 14 programas. Rápida. Lava e centrifuga toda a roupa. 597 na Isabel. Sem entrada. Primeiro pagamento 60 dias. Bester premia de Zapel. Isabel, a mais simpática. Feiras no Barigui, isso sim! Feiras e feiras, feiras e férias! Férias no Barigui! E isso! Mãe, é! Faça chuva ou faça sol. De 9 a 25 de julho, Feira Férias no Barigui. Tem um tipo de sujeito por aí que entra no carro e logo vira um bicho distraído, que não sinaliza quando vai virar, freia de repente sem olhar o retrovisor, não dá bola para a placa de sinalização. Aquele bicho que vive ultrapassando o limite de velocidade e nem percebe. Como é mesmo o nome dele? Se liga, ô topeira! Paz no trânsito, bicho. Participe. Só quem é autoridade máxima em cama, mesa e banho tem qualidade, variedade e o menor preço. Edredom Lunimel Casal, só R$35. 35! Toalha de banho, apenas R$3,90. R$3,90. Jogo de cama Santista Casal, só R$19,80. R$19,80. E pelo cartão Pernambucanas, compre agora e comece a pagar em até 2 meses. Pernambucanas, preço mínimo, autoridade máxima. Suave Veneno Internacional. Já à venda. É som livre. Isso é tudo que a natureza pode fazer para se defender das queimadas. Não jogue pontas de cigarro, latas ou vidro no campo na época da seca. Evite queimadas. Ainda deve ter muita gente comemorando. A seleção brasileira venceu a Copa América em Assunção, a 340 quilômetros de Foz do Iguaçu. Mas a torcida da cidade, que hospedou os jogadores brasileiros durante quase toda a competição, sentiu-se como se a final também fosse em casa. E é claro, quem torceu tanto desde o começo não ia perder justamente o melhor da festa. Foi um mês de convivência. Seleção e torcida dividindo o mesmo hotel, o mesmo estádio e o mesmo sonho. Vencer a Copa América. E justo na final, a separação. Os torcedores resolveram então vibrar à distância e se vestiram de verde e amarelo. Tudo pelo Brasil. Sotaques diferentes, mas o mesmo palpite. Se Deus quiser, o Brasil vai ganhar. 2-0 para o Brasil. 2 Rivaldo. E parece que Rivaldo atendeu ao pedido. Rivaldo entra na briga da artilharia. Durante os 30 dias que a seleção esteve em Foz do Iguaçu, esse local foi um dos preferidos dos jogadores. Todos passaram por aqui, mas tem alguns funcionários do bar que não conseguiram ver os atletas de perto. E o que é pior, não conseguem nem acompanhar os jogos pela televisão. É o pessoal da cozinha, para eles não tem intervalo. Não dá, né? Tem que trabalhar. Enquanto uns trabalham, outros também trabalham. E é a vez de Ronaldinho marcar o dele na final. O jogo chega ao fim e a festa na fronteira está apenas começando. Os torcedores vão para as ruas. O grito que estava engasgado desde a Copa da França finalmente pôde sair. O paranaense que conquistou o ponto mais alto do mundo, o Everest, tenta agora ser o primeiro brasileiro a chegar no topo da montanha mais perigosa do planeta, a K2. Valdemar Niklevics está no telefone e conversa com a gente agora ao vivo do Paquistão. Boa tarde, Valdemar. Boa tarde para vocês, boa noite para mim, uma vez que aqui já são mais de 8 horas da noite, são 8 graus negativos agora, estou dentro do meu saco de dormir, mas um prazer falar com vocês da TV Paranaense,
uma saudade imensa do meu Paraná, da minha Curitiba, uma vez que já faz mais de 2 meses que eu estou fora do Brasil. Valdemar, a gente tem acompanhado a sua trajetória pela internet e a gente viu que você andou conquistando uma montanha muito especial, a Montanha da Luz, e isso acabou fazendo você tomar algumas decisões importantes na sua vida, e a gente tem uma surpresa para você. Quem fala com você agora é a Adriana. Vai, Adri, tudo bom, amor? Oi, meu amor, o que você está fazendo aí? Me colocaram aqui para falar com você, eu tô morrendo de saudade, como é que você tá? Pode ter certeza que eu estou morrendo de saudade também, com muita saudade, muita vontade de voltar para o Brasil, para que a gente viva junto para sempre. Valdemar. Isso é uma promessa, Valdemar? É um pedido de casamento? Isso é um pedido de casamento? Não, esse pedido já foi feito, graças a Deus já foi aceito. Isso só faz com que eu aumente muito a minha vontade de voltar para casa e mais ainda de escalar essa grande montanha, porque tenho certeza que vai ser uma conquista com um gosto maior de vitória. Só falta marcar a data, então. Falta marcar a data, se Deus quiser, ainda esse ano. E que ponto que você está da escalada? Qual que é o teu desafio agora, Valdemar? Bom, após terminar a primeira fase da nossa expedição, que era a escalada da Montanha da Luz, com a quem eu dediquei com muito carinho, a Adriana, é a 14ª montanha do mundo. Essa fase de preparação foi para que a gente atingisse uma adaptação do organismo ao ar rarefeito. Tivemos sucesso. Agora iniciamos hoje a aproximação do K2. Nós descemos cerca de 500 metros. Eu estou num lugar que chama Concórdia, agora 4.700 metros de altitude, exatamente na frente do K2, embora ainda amanhã a gente tenha que caminhar cerca de 5 ou 6 horas até a base dessa montanha. Assim dá para ter uma ideia de quanto é grande essa montanha. Valdemar, a gente deseja uma boa sorte para você e que tudo corra bem. Na subida e quando voltar com o casamento. Muito obrigado pela participação. Quando a gente anda pela cidade, dentro de uma loja ou até em casa, geralmente nem presta atenção nos sons que estão por todo lado. Música, ruídos, vozes. Algumas são bem misteriosas. Os profissionais que trabalham com a voz capricham, usam tons sedutores que conquistam e enchem a imaginação dos ouvintes. Vozes que mexem com a imaginação. Voo 911, procedente de Buenos Aires. E você? Por que não mandou sua carta ainda? Tá na hora de mandar. Marquinho Ribeiro e Jackson Rodrigues passam horas no ar. E as vozes deles estão no carro, no trabalho, na casa das pessoas. Mas pouca gente os conhece. De brincadeira, Marquinho pede que os ouvintes digam como ele é. Como é que você imagina ser o Marquinhos Ribeiro? Esse que tá falando aqui no rádio, hein? Imagino baixinho, de bigode. De bigode. Óculos. Óculos. Cabelo comprido. Cabelo comprido. Você é loiro? Loiro. Olhos azuis. Olhos azuis. Bonitão, sabe? Bonitão. Longe dos olhos, os fãs não escapam dos enganos. A dona de casa, Lilian Gil, foi visitar a rádio com os 3 filhos. E diante do locutor que tanto admira, a surpresa. Se escuta ele falando na rádio e começa a desenhar ele, né? Você vai desenhando do seu jeito, como você acha que é, né? Agora o Marquinhos imaginava ele magrinho. Magrinho, pequenininho e magrinho. Baixinho, mas magrinho, bem miudinho. Ela ouve a voz, gosta da voz, é legal, é alegre, é bacana. Só falta a imagem. Quem que ela coloca? Aquela imagem que ela tem a melhor possível na cabeça, entendeu? Aí vem conhecer a gente aqui, não é bem assim. Olha a borboleta e o bilhete da cobra, 34. A cidade que fala aos nossos ouvidos nem sempre é percebida. Às vezes você entra numa loja, está um pouco desanimado e de repente ouve. Bom dia, que bom te encontrar por aqui, seja bem-vindo. Mas você ainda não se animou a comprar, e aí vem a oferta. Aproveite esta promoção do Roberto Carlos, só R$14,50. Afinal, de onde vem essa voz? O dono pensa a voz resta um prato. Meia estatura, de 35 a 40 anos, barbudo e eu acho que uma pessoa morena, né?
Vamos dar uma olhadinha, ver como é que ele é? Vem cá, vamos conhecer. E daí? Eu imaginava ele mais moreno. Até que a estatura eu acertei. Roberto já trabalhou em rádio e TV como locutor. Agora ganha dinheiro e se diverte promovendo vendas numa loja de departamentos. Os fregueses dizem que ele é capaz de transmitir simpatia na voz. A simpatia sempre importa bastante, né? Te ajuda a comprar? Me incentiva um pouquinho. É uma coisa gostosa que você tenha um contato mais íntimo com o público. Me sinto querido. Me sinto querido. Com a voz. Com a voz, né? Também com o cliente aqui. No saguão do aeroporto, ela acalma, tranquiliza. Voo 244. Embarque portão 1. Em meio às buzinas e aos ruídos do trânsito, ela destoa. Uma voz suave no ouvido de milhares de pessoas. Próxima parada, estação Rui Barbosa. Levanto pro colégio, já de manhã escutando essa voz, à noite. Você gosta de ouvir essa voz? É bom, né? Que pelo menos uma voz bonita, né? A dona da voz não mostra o rosto. Prefere o anonimato. Quer manter viva a curiosidade das pessoas. O legal de tudo isso é você poder fazer com que as pessoas criem nas suas cabeças o que é a imagem daquela voz. Por isso o mistério. Locutora, cantora de jingles, ela faz da voz um instrumento que domina com técnica e precisão. Passageiros procedentes. É diferente, né? Então as pessoas não acreditam que a pessoa que está falando com eles é a dona daquela voz. O resto é mistério, que a voz faz questão de manter. Para cada um eu tenho uma cara. Isso eu acho legal. Morena, dos olhos verdes. Doida. Alta. Bonita, com certeza. Difícil imaginar uma moça feia com uma voz bonita dessa, né? Maria, já que o assunto é voz, a gente lembra que quer ouvir a voz também de quem acompanha o Paraná TV. O primeiro Paraná TV está terminando. E todos os dias vai ser assim, com o nosso compromisso e a sua participação. Até amanhã, ao meio-dia. Até lá.